quero mandar um grande abraço, assim, no fundo do meu coração, da minha alma, para todos vocês, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Vou virar aqui a câmera para vocês verem a passagem que nós vamos ler, tá bom? Vocês estão vendo aqui? Nós vamos ler aqui essa passagem que está em Atos, no capítulo 13, né? Vamos ler aqui do versículo... Vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas antes de nós lermos, vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, estamos aqui na Tua presença em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já venho pedir, Pai, em nome de Jesus, visita cada irmão e cada irmã que está aqui nesta live, neste momento, Pai. Venho pedir, Espírito Santo, esteja em cada lar agora, Pai. Esteja visitando cada um, em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que o amor do Senhor, Pai, esteja envolvendo cada um agora, em nome de Jesus. Que todos, Pai, sintam o abraço do Espírito Santo, que todos sintam a proteção e os cuidados do Senhor. Venho pedir também, Pai, em nome de Jesus, abre a mente e o coração para que todos possam receber, Pai, o maná do Senhor, que é a palavra, aonde, Pai, o espírito e a alma de cada ser vivente do Senhor, Pai, que está aqui nessa live, Pai, possa receber, Pai, a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então. A palavra diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Glória a Deus. Aqui está falando, irmãos e irmãs, da viagem missionária, né? Vocês podem ver que está falando da viagem missionária, onde eles falam aqui, ó, e na igreja que estava em Antioquia, haviam alguns profetas. O que quer dizer? Aqui neste capítulo de Atos, pela palavra do Senhor, fala que aqui havia vários dons espirituais. E esses dons espirituais, eles se manifestavam na igreja de Antioquia. Amém? E ali, a vida deles, a rotina deles, era fazer o que, irmãos? A rotina deles, a vida deles era estar sempre orando e jejuando juntos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, eles estavam o quê? Sempre orando e jejuando, sim, sempre, né? E olha só o que aconteceu. E no momento que ele estava orando e jejuando, vocês podem observar que o Espírito Santo, de uma forma profética, separou Barnabé e Saulo para uma missão diferenciada. Aleluia. Então, vocês podem observar que aconteceu isso, mas o que acontece? Eles estavam, irmãos e irmãs, sempre jejuando, eles estavam sempre o quê? Orando. Então, eles sempre estavam o quê? Preparados para Deus. Né? Eles não ficavam se distraindo com as coisas deste mundo. Eles viveram neste mundo, eles tinham uma vida normal, como todos nós temos, né? Mas eles sempre estavam o quê? Eles estavam o quê? Orando e jejuando. Eles estavam sempre juntos. E olha só o que aconteceu. Como eles estavam sempre ali, em comunhão com Deus, vivendo o sobrenatural com Deus, o que aconteceu?
o Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo, de uma forma, o quê? De uma forma profética, chegou até eles e falou: olha, separa Barnabé. Barnabé vai fazer missões com vocês. Olha só que tremendo. Olha só. Então separou Barnabé. Eu quero dizer, irmãos e irmãs, que não é de qualquer jeito que nós hoje somos chamados para uma obra. O que acontece com muitas igrejas hoje, estão agindo de uma forma assim, muito, como que eu falo? Sem vigilância, né? Estão fazendo a obra do Senhor sem orar, sem vigiar de uma forma certa e correta. Porque quando você ora de uma forma certa e você jejua de uma forma certa, que você sempre está na presença, não que você tem que passar fome, irmãos e irmãs. Não que você tem que ficar o tempo todo ali se colocando de joelho, orando e clamando. Não é desta forma que eu quero dizer. Eu quero dizer que você estar em comunhão com Deus é você acordar de manhã, é você agradecer a Ele, é você fazer uma oração, conversar com o Pai, né? E você jejuar é você o quê? Muitas vezes se limitar de coisas que você sabe que vai fazer mal para sua alma, onde você vai separar a presença de Deus da sua vida. Mas muitas vezes nós esquecemos, né? Nós não oramos, né? Vivemos fadigados com as coisas que estão ao nosso redor, né? E também não jejuamos, não nos consagramos, não buscamos a Deus de uma forma correta. O que está acontecendo hoje, muitos cristãos que estão fracos, que estão desanimados, é porque realmente não tem se colocado em oração, não tem jejuado de uma forma correta. O que acontece? Muitos hoje estão fazendo de uma forma, parece que eles querem a glória para eles, né? Eles querem o quê? Que a atenção seja voltada para eles e esquece que quem está à frente de tudo é o próprio Deus. É o próprio Deus. Tem pessoas que são chamados na obra, irmãos e irmãs, mas não teve oração, não teve jejum. E muitas vezes esses que são colocados na obra caem, não aguentam, não suportam porque não estavam preparados. Não foi indicado pelo Espírito Santo. Se vocês forem observar aqui, está falando que foi o quê? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que separou Barnabé e Saulo para uma missão. E aqui fala que não foi qualquer missão, não. Uma missão diferenciada, uma missão especial. Amém? E muitos não estão preparados. Muitos não estão preparados hoje. Hoje o que acontece? Uma pessoa que ela tem já um estudo, um desenvolvimento, né? Uma inteligência assim avançada, muitas vezes a pessoa ela faz um estudo, né? Ela busca um conhecimento e já vai o quê? Levantando como obreiro, já vai preparando de uma forma que espiritualmente a pessoa não está preparada. Amém? E no momento que a pessoa não está preparada, ela cai, ela falha, ela erra. Então realmente uma pessoa, para ela estar preparada, né, em uma missão, né, de evangelismo, também outros tipos, né, como pastor, presbíteros, diáconos, realmente tem que ter um preparo. Não é simplesmente alguém olhar para aquela pessoa e achar que aquela pessoa tem um dom, mas tem que realmente ver se aquele dom ele vem de Deus, porque aí o próprio Deus vai falar o coração, vai escolher. E no momento que escolher, olha só, no momento que escolheu, a palavra fala que ele estava orando e jejuando constantemente. Era a rotina daquele povo fazer isso. E hoje, como que está a rotina do povo de Deus?
Será que o povo de Deus tem jejuado? Será que o povo de Deus realmente tem se colocado à disposição do Espírito Santo? Será? Isso que é o grande desafio hoje para a igreja. Não adianta simplesmente levantar homens e mulheres só porque tem um estudo, um desenvolvimento. Sabe cantar muito bem. Dá para ser uma diaconisa. Sabe falar muito bem publicamente. Pode ser o quê? Um evangelista. Mas será que espiritualmente está preparado? Será que foi realmente Deus que deu aquele dom, o chamado? Será que realmente é o Espírito Santo que está falando? Ou você está chamando porque você acha que aquela pessoa, ela vai ser o quê? Ela vai ser útil para atrair pessoas. Porque, irmãos e irmãs, a igreja de Deus é a igreja de Deus. É o povo de Jesus. Não é igual hoje em dia no mundo secular. Se você tem um talento, você desenvolve esse talento e pronto. Não. No momento em que as coisas é de Deus, tem que ser para Deus. Se não for para Deus, não prospera, não avança, não avança. Amém? Glória a Deus. Mas vamos continuar, que não acabou ainda, amém? E no versículo 2 fala assim, aqui, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. O 3 agora. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Vocês estão vendo que aqui eles colocaram as mãos. Irmãos e irmãs, o que eu quero dizer para vocês? Que nós precisamos estar constantemente abertos e atentos à direção do Espírito Santo. Ele é o quê? Poderoso para nos fazer viver momentos intensos com Deus. Olha só, o Espírito Santo, ele é poderoso para nos fazer o quê? Viver momentos intensos com Deus. Ele é também o quê? O agente que vivifica a obra de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Então, irmãos e irmãs, olha só como é importante. Precisamos estar atento com a voz do Espírito Santo, porque Ele fala. No momento em que você tem uma comunhão, no momento que você tem um contato íntimo com Deus, que você tem uma convivência especial com Deus, com o Espírito Santo, Ele fala na sua alma como está falando aqui na palavra, né? E Ele dá a direção para você tomar. Ele vai dirigir os seus passos, os seus caminhos. Ele vai colocar você o quê? Em caminhos verdejantes, em caminhos tranquilos. Ele vai colocar você aonde? Em águas tranquilas. Então, precisamos estar o quê? Sensíveis à voz do Espírito Santo. E muitos hoje não estão sensíveis com a voz do Espírito Santo. Vive de uma forma que estão mais preocupados com o que está acontecendo ao redor, mas não estão vivendo uma vida plena, buscando santidade, buscando a direção, buscando o amor de Deus. E precisamos buscar o amor de Deus, irmãos. Precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Porque se nós não buscarmos a presença do Espírito Santo, não tem como nós ir bem em nada. Quando você tem a presença de Deus, quando você tem o Espírito Santo falando, só que o falar do Espírito Santo é muito sensível. Se você realmente não estiver voltado para a palavra de Deus, se você não estiver voltado à comunhão, amém? Não tem como você ouvir a voz de Deus. Você não consegue ouvir. É difícil. Mas nada é impossível. Quando você clama de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aqui ainda fala, né? Que então, jejuando, jejuando e orando, né? Olha só.
jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos e o despediram. Quer dizer, no momento, né, eles estavam jejuando e orando, não foi de qualquer jeito, foi algo especial. Eles colocaram as mãos na vida de Barnabé, o abençoou, o consagrou, e eles foram o quê? Se despediram, foram embora, foram seguir a missão deles. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler agora o versículo 4, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É um pouquinho mais aqui embaixo, é esse aqui, ó. Amém? Glória a Deus. Esse aqui, o versículo 4, deixa eu subir aqui um pouquinho. Aqui, né? Fala assim: e assim estes enviados pelo Espírito Santo, olha só. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém? Glória a Deus. Então, se formos ler, vamos ler até o versículo, se formos ler um pouco mais, vamos ler do 4 aqui até o 8. Olha só. E chegados, agora o 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamado a si Barnabé, e Saulo procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Olha só, aqui fala que após a mensagem profética, já está dando um resumo, que após a mensagem profética que teve, eles, de ter se despedido, eles partiram para Antioquia. Ali na Antioquia, o que eles fizeram? Eles encerraram a viagem deles em Derbe, né? Amém? E se vocês forem observar, olha só o que eles encontraram pelo caminho. Vocês podem ver que eles encontraram pessoas ali que faziam coisas que desagradava a Deus, né? Se vocês forem ver aqui no versículo 6, e fala, olha, e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. E vocês podem ver aqui embaixo o que eles fizeram. Eles queriam o quê? Eles queriam confundir aquele povo, confundir o povo do Senhor, confundir os que estavam levando a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, o que eu quero dizer é que quando nós somos chamados, nós precisamos o quê? Estar preparados por Deus. Tem que estar preparados por Deus, porque vamos encontrar muitos desafios. Falsos profetas, ensinos falsos, falei errado, perdão. Ensinos falsos, nós vamos encontrar obstáculos grandes, e quando a pessoa não está preparada, com certeza, ela vai cair nesses encantos falsos. Olha só, se nós formos ver aqui, fala do encantador, né? Elimas, o encantador. Assim, aqui fala, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando apartar da fé. Olha só, esse encantador, ele queria o quê? Ele queria tirar a fé. O que acontece com muitos hoje é assim também. Estão vivendo o evangelho, aquele evangelho bem fraquinho, onde hoje tudo pode, né? Tudo é normal, né? Hoje não tem mais sacrifício de falar não para o pecado, né? Hoje as pessoas, elas vivem, né? De uma forma assim, totalmente liberal, né? Tudo liberado hoje.
tudo liberado, né? Não se tem oração, não se tem jejum, não se tem consagração. As pessoas hoje, elas entram dentro dos templos como estão passeando no shopping, né? Não tem aquele temor a Deus, não tem como que eu vou dizer, aquele amor pela palavra de Deus, né? E o que está acontecendo? Muitos estão morrendo espiritualmente, né? Por causa disso, irmãos e irmãs. Estão morrendo. Essa é a realidade. E aqui no versículo 9, olha o que fala o versículo 9 aqui. Glória a Deus. Aqui no versículo 9, eu vou subir aqui. Deixa eu aumentar aqui. Aí, assim, né? Ok. Peraí que eu tô diminuindo de novo. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui assim, pra vocês verem melhor, né? Aqui, ó, no versículo 9 até o versículo 12, fala assim: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Olha só, Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas por que, irmãos e irmãs? Porque ele estava sempre orando e jejuando. Então ele vivia no Espírito Santo, né? E olha só, todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo. Olha só o que falou, hein? Para esse aqui, o Elimas, né? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele falou com autoridade aqui, irmãos. Olha só a autoridade que ele falou, né? Ele não falou com medo, com insegurança. O que acontece com muitos hoje, irmãos e irmãs, que eles pregam a palavra com medo, né? E não podemos pregar a palavra com medo. Temos que pregar com ousadia, né? E olha assim, o versículo 11 fala assim: eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas cairão sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Amém? Então, irmãos, o que acontece? Que nós precisamos o quê? Estar o quê? Disponível para o Espírito Santo. E para estarmos disponíveis para o Espírito Santo, precisamos o quê? Estar em oração. Precisamos estar buscando a Deus constantemente, sempre. Quando buscamos a Deus e quando estamos constantemente na presença de Deus, tudo vai bem em nossa vida. Amém?